Bom dia, gente. Hoje nós vamos trabalhar multiculturalismo, interculturalidade e ações afirmativas. Antes da gente entrar nesse assunto, vamos só lembrar aqui que nas aulas anteriores a gente trabalhou a questão de preconceito, discriminação e segregação. Só relembrando que preconceito são aquelas atitudes negativas e desfavoráveis contra uma pessoa, um grupo, um povo ou com alguém que tem uma cultura diferente da nossa. Não é isso? Esse preconceito ele é baseado num estereótipo negativo. É quando nós fazemos um preconceito de algo que, na verdade, não conhecemos ou nos parece diferente de tudo aquilo que a gente está, como se diz, acostumado. Discriminação. O que é discriminação? É atitude ou tratamento diferenciado com relação a uma pessoa e essa atitude acaba prejudicando. Então, preconceito, ele vai numa questão do que nós imaginamos, do que nós pensamos. E discriminação é quando ocorre a questão física, é quando nós prejudicamos com o nosso ato, certo? Tanto preconceito quanto a discriminação atingem a questão socioeconômica, religiosa, cultural, étnica, orientação sexual. Um dos maiores problemas que nós temos hoje é a questão do preconceito voltado a questões homofóbicas, a questões racistas. E segregação, que é quando estabelecemos uma fronteira social que aumenta as desvantagens, tornando um determinado grupo inferior, certo? Quando um determinado grupo ele é colocado numa posição de inferioridade, justamente pela questão do preconceito e da discriminação. Aí nós vemos a questão do racismo, que a gente sabe que, infelizmente, ao longo da história, nós temos diversos pontos, né, onde a gente pode ver que esse racismo ocorreu. A nossa própria história, a história do Brasil, ela está presa, atada a essa questão do preconceito racial. Bom, aí nós vimos muito essa questão do bullying, da questão de você cometer atitudes por questões de pensamento, de opinião. E hoje a gente entra na questão multicultural. O que é esse multiculturalismo? Multiculturalismo, como eu disse aí, ó, é um tipo, tá bem aí, ó, deixa eu marcar aqui, é um princípio que defende a necessidade de se ir além das atitudes de tolerância entre diferentes culturas no mesmo território ou nação. Então, o conceito de multiculturalismo, ele surge na própria sociedade contemporânea, como uma forma de trabalhar, de combater essa homogeneidade cultural fundamentada numa visão de superioridade de povos colonizadores. Nós vemos que, por exemplo, existe a questão da colonização dos europeus. Então, tudo isso acaba atingindo as questões de desigualdade social, onde entra o que eu acabei de falar para vocês de racismo, preconceito, discriminação social. A ideia dessa homogeneidade cultural afirma, né, que a cultura, o modo de vida, a visão do mundo, tudo isso são aspectos universais e únicos. E isso acaba sobrepondo um povo em cima de outro. Isso acaba disseminando a questão da xenofobia. Certo? A xenofobia é um preconceito que ocorre com muita frequência e, assim, por ser um termo para o qual se aceitam muitas definições, o multiculturalismo não é um único, ele não é homogêneo, ele varia do ponto de vista
cultural, do ponto de vista histórico. Multiculturalismo designa o fato de determinadas sociedades serem formadas por diversas culturas. E essas culturas, elas são diferentes, elas são distintas. Nós temos que ver, um exemplo é o próprio país, o Brasil. O Brasil possui uma infinidade de culturas, são culturas bem variadas. E isso acaba tornando o país rico, bastante rico, certo? Então a gente tem que ver, ó, tem cultura típica do Nordeste, tem cultura típica do Sul, tem cultura típica do Norte. Então, multiculturalismo é isso. É um movimento teórico e político que defende essa diferença, que defende a pluralidade e a diversidade cultural, valorizando, reconhecendo as diferentes culturas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos destacar aqui algumas coisinhas, como, por exemplo, esse princípio que defende a necessidade de ir além. Ou seja, diferentes culturas no mesmo território ou numa mesma nação. Certo? Essas diferenças entre as culturas que habitam, por exemplo, o mesmo estado, devem ser respeitadas e encorajadas, para que possa existir para que possa coexistir uma harmonia. Nós estamos falando aqui, esse exemplo fala de um estado. Imaginem você quando a gente estiver falando de um país, ou estiver falando de diversos países, de um continente. Então, são conceitos que devem ser trabalhados com muito cuidado. Por quê? Porque o multiculturalismo, vou marcar aqui, bem aqui, um dos conceitos diz que todas as culturas dentro de uma mesma nação têm o direito de existir, mesmo que não haja um fio condutor que as una. Outro conceito define multiculturalismo como uma diversidade cultural coexistindo dentro de uma nação em que há um elo cultural comum que mantém a sociedade unida. Então, destaquem isso que eu coloquei bem aqui para vocês. Isso aqui é muito importante para vocês saberem diferenciar as questões multiculturais. Só que, como eu falei, a gente também vai falar, eu volto já para aí, da interculturalidade, certo? E aí, o que é interculturalidade? Interculturalidade aponta a comunicação e a interação entre as culturas. É como se fosse um meio de produzir conhecimentos e interpretações simbólicas do mundo. Então, é uma síntese de aspectos positivos que valoriza a diferença e a resistência, por exemplo, ao colonialismo cultural. É uma nova maneira de você ver o mundo. Então, é importante você entender o que é multiculturalismo e o que é interculturalidade. Então, vamos lá, O termo interculturalidade se refere, à diversidade cultural que se manifesta na nossa sociedade atual. Nós temos as grandes cidades. Se a gente levar em consideração grandes cidades, a gente vai encontrar diferentes etnias, línguas diferentes, tradições culturais diferentes. É tudo muito bem diversificado. Para que exista uma convivência saudável e harmoniosa entre as pessoas, é preciso que, integração de valores, tolerância e principalmente o respeito. Porque se você não respeitar o que é diferente, se você não respeitar aquilo que é diferente do que você está acostumado, que é diferente da tua cultura, você está cometendo um crime, desvalorizando uma cultura diversa, desvalorizando uma cultura diferente. Então, a interculturalidade é isso, é uma aposta na aceitação. Olha isso aqui, é uma aposta na aceitação
e da normalização de diferentes sociedades. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Certo, gente? Vamos voltar aqui. Ações. O que são as ações afirmativas? Bom, quando a gente fala de ações afirmativas, é porque estão começando a ser adotadas, um exemplo claro, como nos Estados Unidos, essas ações como forma de multiplicar diferentes maneiras de vários países, incluindo a Europa. A forma como vão ser adotadas medidas que possam diminuir essas questões de desvalorização, certo? É uma forma de você tentar melhorar a desigualdade. Olha aqui. Olha bem aqui, ó. Elimina desigualdades historicamente acumuladas. Os Estados Unidos adotou as primeiras ações afirmativas nos anos de 1930, ó, de 1930 a 1931. Então, é muito tempo que essas ações já são praticadas. Observe que são atos ou medidas especiais e temporárias tomadas ou determinadas pelo Estado de forma espontânea ou compulsoriamente, tendo como objetivo eliminar desigualdades historicamente acumuladas. Ou seja, é garantir, ó, bem aqui, ó, a igualdade de oportunidade e de tratamento. Principalmente levando em consideração aquela questão de desigualdades que ocorreram no passado e que acabam gerando e trazendo para a nossa atualidade questões como discriminação e marginalização. São decorrentes desses problemas a questão do racismo, do preconceito étnico, religioso, de gênero, todos aqueles preconceitos que a gente já vem estudando. Então, essas ações afirmativas, elas têm essa única finalidade: combater esses efeitos que, como é que se diz, acumulados, não é isso? Que acaba gerando desigualdade tanto no mercado de trabalho, na política, na economia, na cultura. Então, não é uma coisa que é presa a só ao fato de um preconceito, que não é tão só também, né? Aí, eu fui muito branda quando eu falei só. Mas é a questão de consertar, de corrigir coisas que aconteceram durante o tempo. Por exemplo, o sistema de cotas. É uma ação afirmativa muito comum, adotada em diversos países, na questão do ponto de vista político. Não é isso? A gente vê que é muito polêmico. A gente vê que tudo isso é muito polêmico. E no Brasil, por exemplo, as cotas foram criadas para favorecer uma minoria social. E durante esse período também foram adotadas cotas, por exemplo, de mulheres em partidos políticos, cota para pessoas deficientes nos concursos públicos. Não é isso? Só que essas políticas públicas, muitas vezes, elas são descumpridas. Elas são descumpridas ou elas são questionadas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso. Porque as cotas foram criadas. Mas a gente sabe que, na verdade, existe muito descumprimento da lei em determinadas questões, principalmente sociais. Não é isso? Por exemplo, o multiculturalismo, como movimento político-social, ele é legítimo. Ele é legítimo e diz respeito a várias reivindicações culturais que aconteceram no Brasil, mas também na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. É uma iniciativa de valorização, de reconhecimento do ponto de vista cultural. No Brasil existe o reconhecimento da cultura nacional.
Graças a Deus, o Brasil é um país que valoriza muito o que é seu. A gente pode ver isso no dia a dia. A gente pode ver isso também nas práticas culturais. O brasileiro, ele valoriza muito, por exemplo, São João, que é uma cultura típica daqui. No próprio Nordeste, existem diversas culturas que são valorizadas. E em muitos países, ainda hoje, existe uma grande diferença social mesmo, de não valorizar por diferenças sociais, por conveniências. Então, o multiculturalismo também pode caracterizar a sociedade como constituída, preste atenção, de identidades plurais. Então, essas identidades plurais, elas são fundamentais para a cultura de um país, para a cultura de uma nação, não é isso? Então, é isso que eu queria falar hoje para vocês, essas questões de multiculturalismo, de interculturalidade e das ações afirmativas que são realizadas com a finalidade de diminuir essa situação. Bom, por hoje, um bom dia a todos e até a próxima aula.